Papo a pô. Papo a pô. Papapô? Papapô? Papo a pô. Papo a pô. Papapô? Papo a pô. Já que é outubro e é o mês das professoras e dos professores, eu vou conversar com 3 pessoas ligadas à educação. A professora doutora Fátima Araújo, que teve toda a sua vida laboral dedicada a pensar a educação infantil e a educar crianças. O doutor Diogo Vale, nutricionista com um foco todo especial na educação alimentar e nutricional de adolescentes. E a doutora Larissa Seabra, que atua como professora na graduação e na pós-graduação, todos pertencentes ao ensino público federal. Olá, pessoas! Olá! 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 É um prazer ter vocês aqui para a gente conversar sobre educação neste momento tão difícil em que enfrentamos adversidades no âmbito da saúde que afetam diretamente a vida das pessoas e a educação não ficou fora disso. É sobre o educar, em especial o educar nesse momento de pandemia e no pós-pandemia, que eu gostaria de conversar com vocês, para a gente lembrar a importância desse fazer. Pois dia 15 foi o dia escolhido para enaltecer as pessoas que se dedicam a isso. Eu gostaria, primeiramente, que vocês se apresentassem, não somente dizendo seus nomes, que trabalho realizam, que formação tiveram, mas contando para a gente como foi aquele momento mágico que a educação virou paixão na vida de vocês. Vamos começar pela professora Fátima Araújo. Olá, como Vera já me apresentou, eu sou Fátima Araújo, eu trabalhei por quase 33 anos na educação, né? Embora eu tenha atuado por algum tempo no ensino superior, mas o meu foco principal de atuação foi a educação básica, na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, não é? Então, a minha formação inicial é em pedagogia, e mais tarde eu fiz mestrado e fiz doutorado em educação pela UFRN, a quem devo demais essa instituição, a minha formação acadêmica e profissional. Com relação ao que me motivou, não é, ser professora, foi uma situação que não foi tão mágica assim, viu, Vera? Quando eu fui escolher um curso de ensino médio para fazer, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, quando eu fui decidir sobre que curso fazer no ensino médio, na minha cidade, ofereciam apenas 2 cursos, um curso de técnico em contabilidade e um de magistério. Então, naquela época, eu já sabia que eu tinha uma tendência muito grande pela área de humanas já, não é? E eu não pensava muito em ser professora, até porque, de certa forma, eu tinha um sonho de ser psicóloga. Mas eu sabia que as condições materiais, financeiras da minha família não me permitiam, naquele momento, fazer esse curso, né? Como um curso superior. Mas eu ainda estou falando do ensino médio. Então, eu escolhi magistério, e eu lembro que no segundo ano, quando começaram as disciplinas específicas do magistério, eu comecei a me apaixonar. E eu fiquei muito apaixonada, principalmente com a disciplina literatura infantil. Então, eu já me via como uma professora numa sala de aula, diante das crianças, contando história para elas, né? Coisas que eu não tive muito acesso na minha infância, a essa literatura clássica, a leitura de livros. Eu tive acesso a narrativas, a contação de história, mas por outras vias. Com a literatura de cordel, por exemplo, com as narrativas orais, que era muito forte, muito presente na minha família. Bom, mas aí chegou o terceiro ano, e eu fui fazer o estágio supervisionado, não é aquele estágio obrigatório para quem faz o curso de magistério, e eu me deparei com uma turma de 4º ano
foi a turma para a qual eu fui designada para estagiar, não é? Então, uma turma bastante atípica, completamente diferente do que o tempo inteiro as professoras falavam para a gente, né, na sala sobre o que era educar crianças. Então, eram crianças fora de faixa, no 4º ano, antiga 4ª série do ensino fundamental, e nessa turma estava presente uma menina, né, já quase pré-adolescente, com deficiência, ela tinha deficiência intelectual, não é? E era uma coisa assim que, na década de 80, final da década de 80, era uma coisa inacreditável. Essa menina, assim, era uma criança que estava à margem daquele processo. Ela era chacoteada o tempo inteiro pelos colegas, ela não se concentrava, ela era extremamente agitada, claro, né? Tratada como uma personagem, ela estava completamente fora daquela... Não existia nada parecido com inclusão daquela aluna naquela turma, né? E foi um fato que me chamou muita atenção. Eu devo dizer que eu sofri muito quando eu vi aquela realidade, e eu fiquei durante todo o estágio nessa turma. Lógico que eu tinha a obrigação de dar conta de lecionar, de dar conta das disciplinas, né? Lembrando que a gente ainda estava em plena ditadura militar, então tinha todo um foco no tecnicismo, né? No saber fazer, no ter que fazer, mas essa questão dessa menina, todos os dias eu voltava para casa muito incomodada e muito preocupada e perturbada, como é que eu ia, perturbada mesmo, porque eu nunca nem sequer tinha estudado sobre inclusão, mas eu percebia que aquela situação era uma situação insustentável, né? Aquela criança estava completamente à margem do seu processo não era nem de aprendizagem, era de atendimento humanizado naquela turma. E eu pensei muito, né? E eu acho que essa foi a principal questão que me levou a ser educadora. E eu como eu disse, né, desde o estágio, esse era o meu estágio de magistério, eu ainda não era professora, claro, mas quando eu fiz o meu primeiro concurso para professor, foi para o estado do Rio Grande do Norte, eu tinha a intenção de não deixar, eu não sabia que tipo de professora eu ia ser, mas eu só sabia que eu não ia nunca deixar que aquela relação se reproduzisse numa sala de aula na qual eu fosse a professora. Então, como eu disse, a minha motivação para ser professora não foi assim tão romântica, mas eu acho que muito relevante, muito importante para um educador, para um futuro educador que eu seria, né? Pensar, já ter essas preocupações naquele momento em que praticamente não se discutia, né? Mas era gritante, né? Era uma situação gritante mesmo. Muito bem, Fátima. Pode ter sido uma motivação baseada numa coisa um pouco perversa e triste, mas foi uma coisa que tocou seu coração. E, felizmente, a gente ganhou essa educadora maravilhosa que você foi e é, né? Agora, exatamente. Larissa. Deixa eu só fazer uma observação. E aí, eu não posso dizer que ironicamente, porque se a gente está imerso numa sociedade onde existem pessoas com deficiências, né? Embora aquela época ainda era muito, essas pessoas ainda estavam numa situação de invisibilidade enorme, mas essas pessoas sempre estiveram muito presentes em todas as turmas nas quais eu trabalhei, e sempre eu tentei ter um olhar muito especial para como educar essas pessoas, né? Obrigada. Larissa. Bom, é uma satisfação imensa estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu sou Larissa Seabra,
sou nutricionista formada pela UFRN, fiz especialização em controle de qualidade de alimentos, nutrição e saúde pública, também pela UFRN. Fiz mestrado em tecnologia de alimentos pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e meu doutorado foi na UFRN também, né, instituição que eu tenho muito orgulho de pertencer. Sou professora da UFRN desde 2003, acho que 17 anos, né, já de casa, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. A minha paixão pela educação, eu acho que ela aflorou na universidade. Então, assim, apesar de eu ter uma história, né, um histórico familiar, né, de educadores, a minha mãe é pedagoga, eu tenho tios, bisavô e tataravô que foram professores. Então, tem uma cidadezinha do interior, do Amapá, que leva o nome do meu tataravô, que junto lá com as pessoas da região montaram a primeira escola. Então, assim, isso está muito na minha família. Mas, de fato, foi na universidade que me despertou para isso, sabe? Para ser professora, de ensinar, porque, apesar de quando eu era criança, eu lembro, né, daquela brincadeira de professora, de colocar ali os brinquedos e de dizer, eu vou ser professora quando eu crescer. Eu acho que, de fato, isso se tornou, né, uma paixão durante o ensino superior em uma universidade pública. Então, assim, ter contato com uma diversidade de situações, de pessoas, então isso aí foi fundamental para mim. Então, assim, eu me vi, de fato, né, em algumas situações, em algumas experiências que eu tive na universidade pública, eu acho que aquilo ali me despertou e, de fato, eu segui. Foi um caminho natural que eu segui, né? Resolvi vou fazer especialização, porque, de fato, eu quero trilhar esse caminho da docência e sou muito feliz por isso. Pergunta muito difícil, agradeço a Vera esse convite. Acho que é difícil a gente eleger um momento, né? O que causou essa transformação, né? O que foi tão mágico para fazer com que a gente se apaixonasse assim pela educação. E aí eu tentei organizar alguns pontos, porque minha trajetória, eu acho que ela vai... Hoje eu penso ela como um grande emaranhado de coisas, então acho que tudo isso vem trazendo, vem me trazendo a esse lugar que eu estou hoje. Então, meu nome é Diogo, como Vera apresentou, agradeço demais, inicialmente, à Universidade Pública de Qualidade, porque toda a minha formação, e a UFRN mais ainda, né, porque toda a minha formação como nutricionista, mestre em nutrição e agora doutor em saúde coletiva, aconteceram nessa universidade de grande qualidade. E eu acho que tudo começou realmente na infância, né? A gente sempre fica procurando coisas que estão na infância, mas meus pais, eles sempre prezaram muito por essa ideia da educação, né? Como eles não tiveram acesso a essa educação de qualidade, né? Meu pai estudou só até o ensino fundamental 1 e minha mãe até o ensino médio, então eles sempre nos disseram que a única coisa que eles poderiam deixar para a gente era a educação. E desde o início eles se esforçaram muito nesse processo. Então eu sempre fui apaixonado pela escola, minha mãe sempre me colocava a escola como lugar, o melhor lugar do mundo, e eu acho que foi assim que eu fui me construindo como pessoa e como estudante. Eu queria passar o dia inteiro na escola, não existia ensino integral, mas na minha vida eu queria passar o dia inteiro fazendo várias coisas na escola, e foi assim durante meu ensino fundamental e médio inteiro. Além disso, eu tive tias professoras, né? Eu acho que são grandes, essas figuras, elas são grandes exemplos para a gente. Então, eu tenho uma família muito grande, sou do interior, sou de Caicó, tenho que dizer aqui, né, desde o início, e minha família é muito extensa. Então, meus 17 tios por parte de pai, cerca de 6, acho que são 6, eu nunca parei para contar o exato, mas 6 são professores, e 5 das 5 que eu tive contato direto, 3 eram professores. Então, eu sempre via elas corrigindo atividades, elas me ajudavam nas minhas atividades. Então, a escola, para mim, o ensinar sempre foi muito significativo, né? Eu lembro que a gente brincava de escola, tinha uma casa, então a gente brincava muito de escola, né? E eu sempre estava lá como professor na escola.
Até que eu entrei na universidade e consegui compreender todo esse meu processo. E eu lembro muito de uma primeira aula, né, lá na disciplina do primeiro período de nutrição, que a professora Célia Massa me perguntou o que é que eu queria ser, que caminho da nutrição eu queria seguir, e eu disse que queria ser professor. Então, desde o início, eu tive esse desejo. Hoje, eu não trabalho necessariamente como professor, já tive essa experiência, né, no departamento de nutrição também, que eu fui professor temporário, mas hoje eu trabalho com algo muito que eu vejo, né, a educação de uma forma muito mais ampla, que é essa educação alimentar e nutricional com grupos, né, uma educação que não é formal, que ela é informal, e eu acho que esse meu contato na pesquisa, na extensão, principalmente, com esses diversos sujeitos, com as merendeiras, com os adolescentes, me fez ver mais ainda essa educação de forma tão ampla. Então, acho que é todo esse processo, né, que me fez me apaixonar e me apaixonar todos os dias mais pela educação. Muito bom saber a origem dessa paixão de vocês por educar. E pensando nesses momentos que são divisores de água em uma vida, a gente lembra de como uma pessoa, quando se coloca nessa posição de educador, de mestre de alguém, tem o poder, pela sua prática ali cotidiana, de mudar os rumos de uma vida. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Eu sempre me lembro, uma vez que, quando eu era professora de Educação Alimentar e Nutricional na UFRN, eu levei uma turma para uma escola de ensino fundamental do município, e nós fizemos uma série de atividades com essas crianças, levamos revistas, elas recortaram muito, picaram muito papel, o chão ficou sujo, e uma criancinha que acabou, o grupo dela tinha acabado de fazer a atividade, pegou uma vassoura que estava assim no fundo da sala e começou a varrer. Eu olhei aquilo, achei lindo. E, de repente, a professora veio para cima dela e perguntou: eu mandei você varrer? Guarda agora essa vassoura. E ela foi e obedeceu, né? E eu fiquei assim com o coração partido, olhando assim, e não podia fazer nada, obviamente, naquele momento, interferir, mas eu pensei que estava sendo assassinada naquela criança a capacidade de ter iniciativa, né? Então, eu queria perguntar para vocês: que aspectos vocês consideram essenciais para um bem educar? Ou seja, uma educação que faça o ser florescer na sua integralidade, em plenitude, para que não se torne apenas um assimilador de conteúdos. Podemos conversar por você de novo, Fátima. E aí as outras pessoas vão opinando como quiserem. Uma ótima questão, não é? Como educadora das infâncias, né? Porque a infância a gente tem que ver como plural. Eu penso que a primeira questão que um professor precisa se colocar, né, quando está diante dessa tarefa de educar crianças, é que as crianças, como qualquer outro indivíduo, elas precisam ser educadas não pelo que lhe falta, né? Porque se está para ser educado, precisa realmente que seja ensinado muita coisa, que seja descoberto, né? Eu penso que um educador precisa pensar nas potencialidades, né, dos sujeitos que estão diante deles, né, e sob a responsabilidade da sua educação. Dito isso, para melhor educar, eu penso que é sempre necessário uma ação pensada, planejada, intencional, né, para exatamente atender essas crianças nessas suas necessidades, né? E para isso o professor precisa saber onde ele quer chegar, né? E onde ele quer chegar junto com a criança, né? E não ele sozinho e ditando como tem que ser, não é? E um terceiro aspecto que eu acho que está meio banalizado, meio batido na discussão sobre educação, mas eu acho que é sempre necessário a gente insistir, né, nessa tecla, é de que o professor
precisa ver sempre essa criança, esse educando, esse aluno que está sob a responsabilidade da sua educação, né, como sujeito do seu processo. Então, olha o quanto essa criança que pegou essa vassoura para limpar a sujeira que eles fizeram, né, que é uma coisa óbvia, cuidado do ambiente onde eles estão sendo educados, né, organizar esses materiais faz parte do processo educativo. Então, que visão de educar essa professora tinha, né? E que a criança não podia tomar iniciativa sem que não fosse a hora, sem que não tivesse a permissão dela. E aí eu acho que a principal questão quando a gente fala em pensar a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem é pensar nesse sujeito com potencial para desenvolver também a autonomia, não é? E penso que a maior parte dessa autonomia vem quando a gente ensina essas crianças a aprender. Então, as crianças, elas precisam aprender a aprender, não é? Então, eu trabalhei durante 11 anos no contexto em que a metodologia tinha esse foco, né? Não na transmissão, mas na descoberta juntos, né? E as crianças saberem onde é que vai buscar essa informação, onde é que vai buscar esse conhecimento, pesquisando, conversando com os pais, investigando, usando para isso, usando a internet, usando livros, usando dicionário, usando revista. E eu penso que quando a criança ela aprende a aprender, ela sabe que existe um caminho para buscar o conhecimento, né? Ela desenvolve a autonomia que ela sobrevive a qualquer sistema, tanto um sistema de ensino mais democrático, né? mais aberto, quanto um sistema mais, digamos assim, mais tradicional e mais que caiba nas caixinhas, né? E aí, nesse processo, eu acho que o papel do professor como educador é caminhar junto com essa criança, incentivá-la a falar sobre suas descobertas, a ampliar esse conhecimento e sistematizar junto com ela e com o grupo, né? Então, a criança tendo o tempo inteiro essa possibilidade de estar discutindo as suas descobertas, de estar se colocando, de estar dizendo o que pensa sobre todas as coisas, não é? Não é só também sobre os objetos de conhecimento, mas também sobre as emoções, os sentimentos dela, não é? Dessa coisa de como é que ela está no mundo. E aí entra muita coisa aí, a relação com o outro, que a gente pode conversar um pouco mais depois que os meninos se colocarem. Os meus colegas. Os meninos, né? Nós aposentadas, não, Fátima? Para nós, todos são meninos e meninas. Então, menino, doutor Diogo, o que você tem a dizer sobre isso? Eu achei fantástica, né? Fátima sempre nos dá uma aula sobre educação, e eu acho que todas as vezes que eu tive a oportunidade de ouvi-la, quando eu era professor de educação nutricional, né, fiquei um tempo, a gente fazia atividades no NEI, e sempre a gente teve essa oportunidade de escutar a Fátima falar, e hoje eu imagino porque esse mesmo conhecimento que se pensa a educação para a criança também não é pensada para as outras fases da vida, né? Não sei se Larissa deve estar pensando as mesmas coisas, mas eu coloquei nas minhas ideias, né, aqui essa questão do aprender a aprender, né? Como é importante esse processo, e eu acho que entra dentro desses novos desafios que a gente tem, né? Que entra dentro daqueles 4 pilares, né, que Delores, que Vera me apresentou na época da graduação, né, e eu acho fantástico, né, do aprender a conhecer, do fazer, do viver junto e do ser, né, que eu acho que realmente é isso que a gente precisa começar a trabalhar ainda mais, né, principalmente em frente a esse,
principalmente frente a esses desafios que a gente passa a enfrentar cada vez mais. Eu coloquei algumas coisas a mais, como respeito, né? Eu penso algumas coisas a mais, como respeito às pessoas e aos seus conhecimentos. Eu acho que não existe uma educação se a gente não partir desse respeito, tanto às pessoas, aos indivíduos, né? Como o que eles trazem de conhecimento. O desenvolvimento de uma reflexão, eu acho que é fundamental. A gente precisa fazer com que as pessoas pensem e reflitam cada vez mais do que necessariamente trazer essa resposta, esse resultado, até porque a gente sabe, quando a gente começa a ver que a resposta ela não existe, né? Assim, não existe resposta certa ou errada para muita coisa. É como educador alimentar, quando alguém me pergunta o que é alimentação saudável, eu sempre pergunto, alimentação saudável para quem, né? Porque, na verdade, são perguntas que geram mais questionamentos e que geram a lucidez diante de problemáticas, né, que a gente enfrenta, por exemplo, frente às questões de saúde, alimentação e nutrição. E aí entra o que, para reflexão, a gente precisa problematizar, né? Paulo Freire fala muito bem disso, né? Essa problematização, e eu acho que agora, mais que nunca, em todos os estágios da vida, a gente precisa educar, né? A gente precisa permitir que as pessoas elas tenham possibilidade de problematizar suas realidades, né? Eu acho que, frente aos problemas que a gente enfrenta a cada dia, cada um tem cada pessoa tem seus problemas, né? Os problemas, eles são muitos, mas parece que nessa época de pandemia tá tudo junto ao mesmo tempo, e isso tá espirrando na nossa cara, como se fosse uma torneira que a gente não consegue fechar. Então tá bem forte. E eu acho que despertar, né? Eu acho que o educador, o educar, ele parte finalmente, né, para finalizar minha fala, desse despertar do desejo de novos conhecimentos. Eu acho que é algo fundamental, né? Eu sempre penso e aprendi com as minhas professoras, todas que estão aqui, foram minhas professoras, educadoras de alguma forma. E eu acho que esse despertar para novos conhecimentos ele é fundamental, né? Enquanto a gente não pensa no novo conhecimento, seja um novo conhecimento para a gente, que a gente resgate, né, de outras pessoas, né, de outros sujeitos, mas que a gente não conseguir despertar esse desejo, eu acho que a gente não consegue fazer uma educação de boa qualidade. Então, eu acho que é mais ou menos essas ideias. Muito bem, Diogo. E você, Larissa? Ai, gente, falar o quê depois desses dois, né? Enquanto você falava, Vera, levantava, né, essa questão de que ponto seria essencial, que pontos, né, seriam essenciais para o bem educar. E aí, Fátima tocou numa questão que eu estava pensando, que é essencial é a autonomia, né? Não existe bem educar sem possibilitar a autonomia das pessoas, seja no ensino infantil, no médio e no superior, não é diferente. No ensino superior, a autonomia é fundamental. E, infelizmente, às vezes a gente ainda vê nos dias de hoje, né, assim, professor cortando a autonomia do aluno. Eu acho que a questão do senso crítico, né, a gente convive aqui no Brasil com uma realidade, e às vezes a gente vê que as pessoas estão fora, não tem noção. Então, assim, o bem educar, ele não se dissocia do conhecer a realidade. Para aquela pessoa que vai sair ali dos muros da escola, da universidade, conseguir se inserir de forma real, aonde quer que ela vá atuar. Mas, assim, eu acho que essa aguçar o senso crítico, aguçar o conhecimento das diferentes realidades é essencial. Então, acho que a autonomia e senso crítico são fundamentais, né? Então, assim, a gente vai educar para quê? Né? Aquela pessoa ela tem que fazer diferença, e a gente vive num país muito desigual. Então, assim, eu tenho que não só absorver aquilo ali, no nosso caso, no curso de nutrição, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades de atuação, mas a gente tem que ter senso crítico para poder saber colocar aquele conhecimento que a gente adquiriu nas diferentes realidades, né? E, assim, é uma pena o que a gente está vivendo hoje, né? Essa questão da autonomia, de aguçar o senso crítico. Eu acho que a gente não pode se deixar levar, né, por algumas questões, né, que se colocam hoje em dia. Eu acho que ser professor é isso, é instigar, para
né, autonomia. O aluno ele vai saber trilhar seu caminho. A nossa função é essa, né? Não é dizer como, mas dar os caminhos para a pessoa fazer diferença no mundo. É isso. É isso. Caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar, né? Tudo bem, Larissa. Bom, agora, Diogo, eu queria lançar uma questão específica para você e queria que Fátima e Larissa depois complementassem. Que Diogo acabou de defender uma tese, né? E brilhantemente, por sinal, né? E nessa tese, eu vi que você concluiu que a educação alimentar e nutricional voltada para aspectos menos individualistas, ou seja, se você leva para os adolescentes problemas globais, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade, você observou que você obteria mais sucesso ao realizar essa atividade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante, e que depois a Fátima e a Larissa também complementassem, se elas também observaram isso na educação infantil e fundamental e no ensino superior. Ou seja, em resumo, né? Pensar para além de nós mesmos é algo motivador para que nós aprendamos mais? Parece que sim, né? É o que eu venho vendo muito na prática, né? Observando na prática da educação alimentar e em saúde do adolescente, né? Enquanto profissionais de saúde que trabalham com a educação do adolescente, a gente tem sempre esse desafio, né? De dizer, não adianta eu dizer para o adolescente que ele precisa se alimentar bem, porque no futuro ele vai ter um problema de saúde, né? E aí a gente fica imaginando que argumentos, então, eu vou usar se esse argumento de futuro, né, ele não remete engajamento para a mudança, né, que às vezes é tão necessária para determinados adolescentes, determinados grupos. E aí o que eu venho percebendo na minha prática, eu não sei se é muito característica do local onde eu trabalho, né, os alunos do IFRN, eles têm esse olhar mais amplo, né, das realidades, das questões sociais, porque eles são de realidades sociais muito diferentes. Mas o que eu venho observando na minha prática é que é muito mais fácil dizer para o adolescente, olha, vamos tentar melhorar esse consumo alimentar, né, vamos consumir mais frutas, mais verduras, porque isso tem um impacto no ambiente, né? Isso vai ter um impacto para o futuro do nosso planeta. É mais fácil esse engajamento, essa participação desses adolescentes do que o argumento anterior, né? Que muitos profissionais de saúde acabam utilizando. E aí, nos meus estudos de doutorado, a professora Larissa até, né, nos ajudou nessa análise, que a gente fez uma análise realmente epidemiológica, né, do consumo alimentar desses adolescentes. A gente viu que os adolescentes de regiões mais urbanizadas, eles têm um consumo de maior impacto ambiental, claro, né? Eles consomem mais alimentos ultraprocessados, e esse impacto ambiental está muito relacionado, né? O impacto ambiental negativo está muito relacionado a esses alimentos ultraprocessados. Então, está tudo dentro desse processo de urbanização, de industrialização. E aí, quando a gente foi buscar artigos, né, para essa discussão, a gente viu que as pessoas que estão abertas a novas experiências, né, elas têm maior probabilidade, né, elas têm possivelmente melhores escolhas alimentares voltadas para essa ideia da sustentabilidade. Então, quem está mais aberto para novas experiências, se não o adolescente? Né? Então, as coisas começam a se desenhar e se conectar nesse aspecto, né? Os adolescentes de hoje, claro que eu não fiz uma análise muito aprofundada de como se era esse comportamento dos adolescentes anteriormente, mas, assim, fazendo uma análise de quando eu era adolescente para os adolescentes de hoje, a gente vê uma abertura muito maior para discussões no âmbito do efeito global das coisas. Né? Eu digo isso porque eu não via até um tempo desse as pessoas falando sobre suicídio, por exemplo. Estamos, né, gravando isso no mês de setembro, mas eu não via falando de suicídio, não via falando sobre questões ambientais. Eu acho que se iniciou, né, mais ou menos na década de 90, começou a se falar um pouco sobre a sustentabilidade e tudo mais, mas eu acho que agora isso está muito mais forte.
E aí eu acho que esse olhar para a sustentabilidade, e no meu caso, né, a alimentação e seus efeitos da sustentabilidade, ou esse respeito, essa responsabilidade global, elas são fundamentais nessa nossa discussão da educação, né? Seja da educação alimentar, seja educação em outras áreas. E aí eu trago dentro de um livro, a gente teve um livro aprovado, Educação Alimentar e Nutricional do Adolescente, Complexidade, Resiliência e Autonomia, né? Como o professor Luiz falou bem de autonomia, a gente traz como um dos temas fundamentais para se trabalhar com adolescente essa questão da relação entre alimentação e sustentabilidade. Então, eu acho que essa é uma via, né? Parece que as pessoas de hoje, por mais que elas estejam um pouco conectadas no presencial, mas elas têm uma capacidade de conexão no global muito mais amplo, e aí talvez isso tenha relação com esse engajamento, né, pela mudança, a partir dessas temáticas, como a sustentabilidade, por exemplo. Muito bem, Diogo. Larissa, tem algo a dizer sobre isso, já que vocês dois trabalharam juntos aí, né, na análise desses dados e... Queria só reforçar a fala do Diogo, né? Eu acho que o pensar para além de nós é obrigatório, ainda mais no ensino público. Então, assim, realmente, eu acho que hoje em dia a gente tem mais essa consciência e, de fato, os alunos, eles são muito abertos para isso, né? Para pensar no além, para pensar na nossa casa comum. Então, a gente que é da nutrição ainda mais, né? Que a gente está ali mexendo com recursos naturais, eu acho que é motivador, sim, né? Fazer essa ponte é fundamental, não tem outro caminho mais. A gente consome, né, para a nossa saúde, mas a gente não pode acabar com o que a gente tem. E a gente já vê hoje, né? A gente já tem números, apesar de algumas, né, vertentes negarem, mas assim, é fato, né? Então, assim, a gente tem que pensar na nossa formação. A gente, né, tá lidando no ensino superior, né, com adultos, e às vezes é mais difícil até do que, né, com os adolescentes, mas hoje a gente já vê essa vontade, né, de ajudar, enfim, de pensar no amanhã, de pensar em sustentabilidade. Na minha época de colégio, por exemplo, o meu lanche era com caixinha, era com latinha, e eu não sabia, eu jogava no lixo, sem me preocupar, isso vai para onde? Né? Então, assim, na universidade que a gente foi, né, fazendo visitas a aterros sanitários, assim, inserido numa realidade, peraí, então a gente tem a obrigação de pensar para além de nós, né? E a gente da nutrição, então, tem um papel muito importante, né? Não só pela questão da saúde, mas pela saúde do planeta. Então, eu fico feliz de ver esse movimento, eu acho que é um movimento sem volta, eu espero que seja, porque se tiver volta, não vai ser bom, né? Então, eu fico feliz de ver esse movimento, né, do pensar na saúde do planeta também. E eu fico, né, vendo assim, meu Deus, a Fátima pode, né, falar mais sobre isso, as crianças parece que mais consciência, né, tem mais consciência do que pessoas das gerações, né, anteriores, que parece assim, que não se preocupava com nada disso, os recursos são eternos, e a gente sabe que não é assim. Então, é motivador, sim, eu acho, para o aluno trabalhar com isso, né, e a gente vê um avanço, eu acho. Tudo bem. E você, Fátima, já que foi aí instigada por Larissa, como é que você vê essa questão com a criança? Bom, eu penso que exatamente para a gente ter o adolescente, o adulto jovem, dos quais vocês falaram, né, quando chega no curso de nutrição, ou em qualquer outro curso que ele vá cursar, ou na vida, né, porque a gente tem também os que não chegam lá, infelizmente, e a gente tem que pensar nesse leque de possibilidades, né? Mas para a gente ter um adolescente, um adulto, jovem, e depois um velho, né? Pensando e preocupado e engajado com essas causas, sem dúvida nenhuma, essa discussão precisa começar desde a mais tenra idade, né? Ou seja, na educação infantil.
Então, eu acho que um educador das infâncias, eu estou sempre usando no plural, porque a gente sabe que mesmo na mesma cidade, às vezes na mesma turma de 20 crianças, a gente tem muitas infâncias ali, não é? Nem todas as crianças vivem a sua infância da mesma maneira. Infelizmente, né? Principalmente se tratando de um país com tanta desigualdade social como o nosso, então há que se falar na infância no plural. Mas voltando, só para justificar porque eu falei infância no plural, o professor precisa demais estar antenado com essa discussão. Essa discussão, ela precisa ser cotidiana, não é? Principalmente com a criança, porque eu acho que isso ela precisa ser trabalhada a partir do seu processo de identificação, né? Que inicialmente ela está muito centrada nela mesma, a gente sabe, a psicologia está aí para nos dizer, a criança vive uma fase bastante egocêntrica, né, em que ela não consegue se diferenciar, não é? Para ela, tudo gira em torno dela, e aí é exatamente esse professor e esses adultos que lidam com essa criança que vai conduzi-la, que precisa conduzi-la para esse processo de diferenciação, né, dessas outras coisas, desses outros objetos, que inicialmente é da mãe e depois se estende a outras pessoas e coisas que estão no seu entorno, né, para que ela comece a perceber, ela sai desse lugar, né, que tudo está voltado para ela, que ela comece a perceber que existem outras pessoas, que existe um entorno a ser respeitado, né, e aí eu acho que tudo vai começar aí, como é trabalhado com a criança, o respeito que ela precisa ter, por exemplo, pela limpeza e preservação do seu ambiente, não é? De ter cuidado com os materiais que são coletivos, com seus próprios materiais também, objetos, não é? Que leva para a escola, que vai desde a lancheira, os utensílios para o lanche até o lápis, a massa de modelar, o papel, não é? E essa discussão ela precisa ser ampliada para o respeito com o outro, né? Porque na hora que eu faço meu trabalho, faço minhas coisas e deixo lá tudo desorganizado, tudo sujo, lógico que o professor vai estar mediando, vai estar ajudando e vai estar discutindo com a criança a importância dessa conduta, né? E acho que é nesse período mesmo que começa a ser trabalhado, a criança precisa começar a entender esse respeito que ela precisa ter por ela, pelo outro, pelo seu entorno. E, como eu disse, vai se ampliando. A gente teve, por exemplo, experiência de turmas de crianças com 5 anos, 6 anos no MEI, discutindo a poluição do rio Potengi, entendeu? De ir lá em loco, ver, fotografar. As crianças, algumas levaram câmeras, né, junto com a professora, fotografando o que é que elas viram lá de discrepante, e tinha muita coisa discrepante mesmo. Né? Um estudo muito bonito que culminou, inclusive, na formulação de um documento. A professora marcou uma audiência com a secretária do Meio Ambiente, e essas crianças foram entregar esse documento, mostrando o que tinham detectado lá no Rio, e pedindo providências, né? Então, acho que são atitudes como essa que a criança, primeiro, vive plenamente a sua cidadania, não é? E vive questões de cidadania, ou seja, reivindicando cuidados para a sua cidade, para o seu entorno, né? E outras práticas, práticas educativas, por exemplo, as crianças se responsabilizarem por cuidados de hortas, né, na escola, que é muito importante, né? Dá para a partir daí, iniciar uma discussão sobre alimentação, sobre sustentabilidade. Enfim, é um tema que é urgente e que é necessário e que precisa ser discutido a partir da infância, né? Existe um autor que a gente discute bastante, quem trabalha com a educação de crianças, né? O Angel
Angel Pinho, que ele diz que quando nasce um bebê da espécie humana, ele não nasce apenas biologicamente, né? Ele nasce ao mesmo tempo para a natureza e para a cultura. O Maturana também já falou isso, eu não sei, acho que talvez o Angel Pinho já pegue dele e leve para uma vertente que eu acho muito interessante, né? Que a criança, ela nasce, quando ela nasce, ela já está imersa, ela não nasce só biologicamente, ela está imersa numa cultura, e pelo menos na nossa cultura brasileira, tem muitas questões que são urgentes, né? Principalmente a questão da sustentabilidade, a questão de como nós estamos no mundo, do que a gente consome, não é? De que hábitos precisam ser formados. É lógico que a gente tem que considerar aí também o que é cultural, né? O que é marca cultural ou tradicional nas famílias, mas eu acho que existe um eixo mais geral que precisa ser trabalhado e precisa ser levado em conta na escola e na educação de crianças, a partir da educação das crianças, né? Para poder ver se a gente consegue formar adultos mais coerentes, mais, como é que eu quero dizer, mais conscientes, né? De sua forma de estar e de agir no mundo. E essa fala de Fátima é fantástica, né? Porque realmente a gente vê que esse processo ele vem acontecendo por um trabalho realmente da educação infantil, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer essas discussões, quando eu era criança, isso fica muito claro, né? Todo esse trabalho com o lixo, eu lembro demais, acho que são as atividades mais que vem mais à minha lembrança, são essas atividades que a professora colocava, e aí Fátima dizendo, né, da saída para o Rio Potengi, eu lembro demais de uma professora que colocou a gente para ir lá para o Rio Barra Nova, ver como era a realidade do lixo, fotografar, e eu acho que essas são atividades que muitas pessoas dizem, é perda de tempo, mas na verdade são atividades de uma educação significativa, né, que é o que talvez remeta ao que eu sou hoje, o que eu penso hoje, tudo isso está relacionado àquela atividade lá no início. E aí isso também é agenda, né? É uma agenda internacional, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Eles precisam ser discutidos. E aí precisa ser pensado uma sustentabilidade que não é só ambiental, né? Que ela está intrinsecamente relacionada também ao social e ao econômico, né? Leonardo Boff, ele tem um livro interessante chamado Sustentabilidade, o que é, o que não é, né, que ele fala sobre essa questão das relações entre as sustentabilidades ambiental, social e econômica. Eu acho que fica a dica de leitura. É um tripé, né? Não dá para dissociar, né? E aí a gente tem que discutir o contexto. É muito interessante. Eu me lembro que uma vez aconteceu uma coisa assim que eu fiquei tão emocionada. Eu estava no supermercado, na época eu não era vegana, comia ovo, então eu estava comprando ovo e vi um encarte assim do lado dos ovos e peguei para ver. Eu disse, deve ser alguma coisa falando do valor nutricional dos ovos e tal. Mas quando eu abri, era tipo um informe da companhia que vendia os ovos, que trazia uma cartinha de crianças, eu acho que era da 2ª série, que dizia, escrevendo para essa empresa, dizendo que gostaria muito que eles mudassem a embalagem de isopor, trocando por uma embalagem mais ecológica, que eles, como eram consumidores responsáveis, iam preferir os ovos daquela companhia se eles mudassem. E a empresa foi muito sensível a isso. Realmente mudou a embalagem. Aí pegou, fez o print dessa cartinha, fez o encarte bem bonitinho, explicando que eles tinham mudado a embalagem por causa dessa demanda, desse pedido dessas crianças, e que agora as crianças podiam consumir aqueles ovos tranquilamente. E eu achei isso assim a coisa mais linda, né? Realmente eu acho que todos vocês falaram isso, né? Que a gente tem que começar desde cedo, porque realmente a gente só pode amar aquilo que a gente conhece, né? O que a gente desconhece, como o Diogo está falando, vai no rio, não é? Vai na Fátima, vai no rio, vai na horta, porque se você não conhece esses espaços e não vê o que está acontecendo ali, né? E como você pode ajudar a preservá-lo, né? Você
não sabe, é apenas um nome, rio. Uma coisa é ter o nome rio na cabeça, outra coisa é estar com os pés dentro das águas do rio, né? Tudo bem. E nessa, só para dar mais um exemplo, assim, que foi muito emblemático para mim, enquanto nutricionista do IFRN já, e uma prática educativa, a gente levou os alunos para visitarem o MST. A gente tem um acampamento do MST que fica ao lado do campus, né? E as pessoas passam lá todos os dias na frente, ninguém nunca entrou, ninguém nunca sabe o que acontece. E aí faz muito gancho com essa fala de Vera, né? Que a gente vai preservar, a gente vai valorizar aquilo que a gente conhece. E aí foi um dos dias mais fantásticos, né? Que a gente teve enquanto prática. Essa ida ao MST, que era para aprender como é que eles cultivavam os alimentos e como é que eles escolhiam os alimentos de origem vegetal, porque um dos nossos temas era alimentação, né? Frutas e verduras, então muita gente não sabe como é que escolhe uma melancia. E aí a gente decidiu fazer atividade lá no MST, onde as alunas tinham que conhecer as pessoas que moravam lá, tinham que perguntar para elas como é que elas cultivavam e escolhiam determinados alimentos. Foi fantástico a fala depois, né? Eu digo alunas porque quem participou, né? Os participantes eram meninas, né? Era um projeto chamado Happy Hour das Garotas. Então elas iam participar. A ideia da gente era alimentação saudável e aceitação corporal com garotas. E aí foi fantástico, assim, porque elas disseram, eu passava por aqui e nunca sabia nem o que era que acontecia, né? E aí elas tiveram um novo olhar, eu mesmo, que nunca tinha ido lá, fui antes, né? Tive um novo olhar sobre o que era o MST, né? A importância deles em todo o processo de produção de alimentos, da agroecologia. Então, realmente, a gente precisa dar essas experiências significativas para que as pessoas transformem o seu olhar sobre muitas coisas. Muito bem. Agora eu queria tocar no assunto da pandemia. Né? A gente está vendo que com essa pandemia, os pobres estão sendo os mais afetados. São os pobres que estão sendo mais contaminados, os pobres é que estão morrendo mais. Né? E também a gente sabe que são os pobres que estão sendo mais prejudicados em termos de educação. Então, como vocês avaliam este quadro, cada um na sua dimensão, né, de saber aí o ensino infantil, o ensino médio e o ensino superior? Vocês acreditam que é possível amenizar os prejuízos daquelas pessoas que não dispõem de recursos tecnológicos para aprender nesse momento? A gente pode começar pela Fátima aí. Bom, eu nem sei se eu posso dizer hoje, porque não vou botar marca temporal, não. Mas foi hoje que eu tive acesso a divulgação de uma pesquisa que diz o que a gente já sabe, né? Que um terço, que 3 vezes mais as crianças negras, pardas e indígenas, o número dessas pessoas que estão que estão sem nenhum acesso à educação formal é 3 vezes maior do que das crianças brancas. Então, por aí a gente já vê tem só uma radiografia mesmo daquilo que a gente já sabe, né? Isso no Brasil. Realmente são essas pessoas que estão pagando o preço mesmo pela pandemia, né? Não só com as suas próprias vidas, mas quando se trata do processo educativo, também estão completamente fora, né? Quase praticamente à margem desse processo. E a gente tem que pensar também que mesmo os que estão tendo acesso, nem sempre contam com um apoio em casa, né? Primeiro porque seus pais, provavelmente, a maioria está tendo que sair de casa para trabalhar. E depois, mesmo quem não está saindo, nem sempre tem uma formação, né? Claro que a gente não pode aqui generalizar, mas geralmente as classes menos favorecidas, os pais é onde tem o maior número ainda de analfabetos, né? De semi-alfabetizados. Então, é um prejuízo, se a gente for olhar por essa
fazer essa análise sociocultural é um prejuízo realmente enorme, né? Sem contar que muitas dessas crianças, como Vera já falou e a gente sabe, não dispõe de recurso tecnológico para a realização das atividades. E aí pode até ser que tenha um celular, que a gente sabe que muitas vezes é um celular para a família inteira, ou um computador, mas aí né, não se sabe que tipo de acesso eles têm, por exemplo, para fazer a pesquisa pela internet. Aí, geralmente, não tem livro em casa, não tem revista, não tem acesso a jornal, enfim, né? Que são recursos tecnológicos também, né? E que são aliados da educação, né? Para você fazer pesquisa, para você conseguir fazer suas tarefas. Eu penso que realmente são as pessoas que estão mais prejudicadas e continuarão sendo prejudicadas, porque nesse contexto que nós estamos, né, e pensando na educação de uma forma geral, principal, de uma forma mais ampla, né? Então, para que haja, digamos assim, uma reparação dessa perda, né, desse ano que está praticamente perdido para a maioria dos brasileiros, né, das crianças que deveriam estar na escola e que não estão, não é? Ou que estão de forma completamente, como é que eu quero dizer, inapropriada, não é? Muito sem ter acesso. Eu penso que essas reparações elas só iria acontecer com políticas públicas, entendeu? Com o Ministério da Educação que tivesse ações voltadas para, não sei, uma educação compensatória. Eu não gosto de usar essa palavra, mas penso que algum tipo de compensação para exatamente, digamos assim, amenizar ou diminuir essas perdas tão significativas. O que a gente vê é um desmonte enorme das políticas existentes, né? Uma falta de respeito, né? Uma falta de desejo de contribuir nesse sentido, e penso que, nesse sentido, eu acho que o prejuízo vai permanecer. Acho que o que nós vamos ver, isso eu não estou nem querendo ser pessimista, mas a gente vai ver algumas ações isoladas de governos, não é? Por exemplo, aqui no estado a gente sabe, eu nem sei se já foi implantado, mas a governadora vai implantar, ou já implantou, aulas e atendimento a essas crianças em programas televisivos, né? Levando em conta que a televisão ainda é um instrumento, um aparelho tecnológico de maior acesso que as famílias têm. Então, provavelmente, a gente vai ver, assim, ações isoladas, porque, como eu disse, a gente tem o Ministério da Educação que não funciona, que não tem a menor vontade, o menor desejo, a menor intenção de criar, não é, e de fazer valer políticas públicas para atender esse contingente que, historicamente, vem sendo prejudicado, e no contexto da pandemia, então, a gente sabe que só se potencializou, né? Os problemas e as lacunas para esse público. Bom, os prejuízos são inegáveis, né? Fátima pontuou muito bem, e no ensino superior não é diferente, né? Os prejuízos estão aí e a gente não pode negar, né? Eu acho que no ensino superior público nós temos uma diversidade de situações, né? A gente não pode negar as diferentes situações dos nossos alunos, né? E a gente ponderou muito isso, né? Diferente de outras instituições privadas, por exemplo, em que começou a pandemia, em seguida já começaram as aulas, porque aquela pressão de hora-aula, de carga horária, de ter que dar o conteúdo,
Então, assim, a gente no ensino público superior tem um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande, a gente sabe das diferencialidades. No nosso curso, por exemplo, foi feita uma pesquisa pelo centro acadêmico, e a gente viu que cerca de 30% dos nossos alunos não tinham as condições ideais para receber o ensino remoto. Então, isso é muito sério, né? Porque, assim, não é só disponibilizar. Como é que esse aluno vai receber, né? Então, assim, esse tempo que levou para esse ensino remoto ser implementado no ensino superior público é por isso, porque a gente vem discutindo, né? A gente estava trabalhando na pesquisa, na extensão, mas o ensino, ele estava, né, não parado, mas ele estava sendo discutido. E eu acho que mesmo tendo voltado, eu vejo hoje, né, o lado positivo dessa volta, mas, assim, a gente tem que contextualizar, né, assim, a gente está num ambiente muito diverso, e a universidade levou isso em consideração, a gente teve algumas políticas compensatórias, vamos dizer assim, de editais, de inclusão digital, né, então, assim, enquanto alunos tinham uma diversidade de opções de celular, de computador de última geração, a gente tinha aluno no nosso curso que dispunha de um celular que não funcionava. Então, assim, eu acho que essas ações de inclusão foram muito importantes, né? Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela lançou editais de inclusão digital, tanto para pacote de dados, como para compra de equipamentos também. Isso foi muito positivo, mas a gente não pode tentar esconder outra questão fundamental, que é a questão emocional, a questão da gente estar vivendo uma situação em que as pessoas estão num sofrimento emocional muito grande. A gente tem diferencialidades, tanto do aluno que está lá no seu escritório, que pode ter aula síncrona, ao vivo, com o professor, e a gente tem aquele aluno que não pode, que não tem um ambiente ideal, que está lá no interior cuidando dos irmãos, porque a mãe está trabalhando e ele não está mais aqui, na residência universitária, por exemplo. Então, assim, é uma diversidade de situações muito grande e o prejuízo é inegável. Mas eu acho que a universidade pública tem feito um bom papel, né, nessa discussão e nessa tentativa de levar o ensino, mesmo nessa situação drástica que a gente está vivendo, né? Então, essa questão que Fátima colocou de implementação de políticas públicas, não tem outra solução, é por aí, né? Eu acho que nessa pandemia a gente viu as desigualdades serem exacerbadas, elas estavam ali desde sempre, mas assim, ficou tão gritante que não tem outro caminho, tem que diminuir isso, né? E aí dá, assim, aquela angústia de ver que o Ministério da Educação, às vezes, parece que está indo na mão contrária, né? Mas a gente tem que ser perseverante, tem que fazer nosso papel, né? Tem que ir para a luta, e é isso. E aí, pegando o gancho já de professora Larissa, eu acho que a pandemia foi bem isso, né? Ela agravou cada vez mais, ou nos mostrou nessa disparidade que existe. Eu acho que não existe uma política compensatória que consiga resolver o problema da educação e do déficit, né? Que já existe, o déficit por diferenças, né? Por essas desigualdades, essas iniquidades sociais que a gente vivencia no nosso país, mas eu acho que nenhuma política compensatória vai conseguir resolver esse problema, né? A gente precisa trabalhar, enquanto não se trabalhar de uma forma generalizada, com combate à pobreza, né? Com a questão da fome, e aí eu entro bem na minha área, né? Adianta a gente ter, por exemplo, editais, como, ainda bem, né, de alguma forma nós, enquanto instituições federais, temos editais que dão acesso ao aluno comprar um equipamento, editais que vão dar acesso ao aluno pagar a sua internet, se ele não vai ter o que comer em casa, né? Quantos alunos que nós atendemos, e aí quando volta para o ensino médio, né, você vê que mais de 70% dos nossos alunos, eles vivem numa situação de vulnerabilidade. Eu falo isso do IFRN, de Ceará Mirim, e os outros IFs, eles não são diferentes, né? É muito próximo. Então, adianta o aluno ter, né, dinheiro para comprar um computador, um tablet, se ele não vai ter comida em casa, né? Por mais que a gente consiga, por exemplo, fazer a entrega dos kits de alimentos, né, que foi colocado como proposta pelo próprio MEC, né, que a ideia é ótima, os municípios eles podem trabalhar, mas o recurso ele é muito pequeno, né? Eu digo isso porque se a gente for considerar ensino médio, a gente tem 7,20 por aluno por mês do que vem do MEC, né?
Então, se não for contrapartida, né, se não for contrapartida, no nosso caso, do próprio FRN, ou se não for a mágica que acontece no ensino médio, que cerca de apenas 30% dos alunos realmente comem da comida da escola, a gente não consegue transformar, a gente não consegue executar a alimentação escolar. E aí isso se agrava, né? Porque os pais, eles perdem emprego, né? Aqueles alunos que não estavam numa situação difícil, né? Muito difícil, né? Porque difícil já era. Muito difícil na época que a escola estava funcionando. Eles estão numa situação pior ainda, né, muito mais agravada, e aí a gente tem uma situação de insegurança alimentar muito maior. E como é que o aluno vai aprender se ele não tem acesso a um direito básico, a um direito à alimentação, direito a uma moradia adequada, né? Então, assim, por mais que se pense no ensino, né, e eu acho que a gente acaba por pressão mesmo, nesse sentido, vamos ter que fazer com que o ensino ande de alguma forma, mas a educação em si, ela não vai acontecer de forma integral, né? A escola é um espaço muito amplo, né? Um espaço de educação não só formal no ensino, mas também de educação informal. Quantos adolescentes não têm como único apoio à escola, seus pares, os professores, né? Os outros técnicos, que eu me coloco no lugar enquanto nutricionista, né? Então, é complicado, né? Eu não sei se tem reparação para esse tipo de coisa, por mais que a gente pense nas milhares de tecnologias. E aí essa reparação também ela é sistêmica, né? Assim, precisa-se reparação para muita coisa no nosso país, que não vai ser só por essa pandemia, mas assim, as escolas elas precisam ser pensadas como escolas, né? Como espaço amplo de formação. Tudo bem. Quando eu penso nessas escolas fechadas na pandemia, eu me lembro que uma vez eu fui, mais uma vez, com os alunos da UFRN para a gente fazer uma prática de educação alimentar e nutricional ali naquela escola de Nova Descoberta ali, né? E quando a gente chegou, a escola não estava funcionando nesse dia, porque houve um problema lá, eu, se não me engano, era na caixa d'água, enfim, na bomba, alguma coisa assim, a escola fechou. E a gente chegou e a pessoa que nos atendeu disse: hoje não vai ter aula. Aí os meninos ficaram muito decepcionados porque tinham feito toda a estrutura para levar, né, a atividade para os alunos. E aí ela disse assim: vocês precisavam ver, acabou de sair aqui um aluno que, quando chegou e viu que não tinha aula, se sentou aqui e chorou muito, porque disse que não tinha nada para comer na casa dele. A única comida que ele ia comer naquele dia era a comida da escola. Então, não ter aula um dia naquela escola já cria um problema desse para uma pessoa. Agora, você imagina o que ocorreu, né, em frente à pandemia, a gente lembrando quanto essas pessoas esperaram para receber esse auxílio emergencial, né? Que a partir de agora vai ser reduzido pela metade já, né? A partir desse mês. Mas vamos em frente. Então, a gente pensando o quanto educar é algo que pode ser transformador. Se a gente lembra, o Paulo Freire dizia: a educação não pode tudo, mas alguma coisa a educação pode. E dizia também que a educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e estas transformam o mundo, né? Então, diante dessa pandemia que nos paralisou, né? E nos fez pensar, como vocês muito bem colocaram aí, né? Evidenciou, a pandemia evidenciou uma série de mazelas da nossa sociedade, né? Então, vocês acreditam que, como sociedade, vai haver realmente uma mudança na educação no pós-pandemia? Ou será que a gente vai esquecer tudo isso que a gente viu florescer, como gestos de solidariedade, a certeza de que a arte não é inútil, não é? Porque quem está segurando a gente dentro de casa, não é? São essas lives, os artistas, a quantidade de poesias, de vídeos que a gente recebe diariamente, a melhoria que houve no ar atmosférico, a atenção que foi chamada para a ciência, né? Do quanto a ciência é imprescindível. Então,
eu quero saber de vocês, se vocês acreditam que a educação pode mudar no pós-pandemia, o mundo pode mudar, e mesmo que o mundo não mude, nada mude, para cada um de vocês, o que é que vai mudar? Quando começou a pandemia, que a gente começou a assistir a esse boom, né, de pessoas se solidarizando, de coisas acontecendo, de pessoas consumindo bastante arte, né, a arte nos salvando, eu até me vi muito otimista, pensando que realmente podia haver uma reviravolta, não é? Na cabeça dos terraplanistas, desse povo aí que diz que arte, que artista é muito de vagabundo, né? Que a ciência não sabe de nada, que a Covid é uma gripezinha, etc, etc. Eu não vou ser tão pessimista ao ponto de achar que todo mundo continuou pensando do mesmo jeito. Mas, infelizmente, a gente sabe que mesmo quem pensava assim, consumiu muita arte, e muito provavelmente vai voltar a ter a mesma concepção. Porque eu acho que a gente vive, infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que parece que tem um vírus que é bem mais letal, que é o vírus da ignorância, ou sei lá de quê, né? Que acometeu essas pessoas. Eu acho que, na verdade, só revelou mesmo quem são essas pessoas, né? Por que eu já começo a ser pessimista? Porque a gente está vivendo um momento em que, para muita gente, a pandemia já acabou, as pessoas já estão enlouquecidas no mundo, consumindo, não é? Se divertindo, e vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, e é um tremendo desrespeito a nós, a eles próprios, à família deles, às pessoas com quem eles convivem, e ao universo, né, ao planeta, a tudo, porque a gente sabe que a pandemia não acabou e cada comportamento desse tipo pode gerar mais problemas, não só para a pessoa em si, mas para o seu entorno, né, para as pessoas com quem convive. Mas a gente não pode, pelo menos nós que acreditamos e defendemos a arte, que sabe que a Terra não é plana, que acredita na ciência, eu acho que para a gente foi muito, assim, a gente tira realmente, não é que é tirar uma lição, eu acho que tudo o que aconteceu corrobora com aquilo que a gente pensava, tipo assim, ei, insanos, vocês estão vendo que a gente tem razão? Mas muitos, se a gente fizesse essa pergunta, muitos iam continuar contestando que a gente não tem a razão. Enfim, razão no sentido de que eles não estão nem aí, vão continuar pensando do mesmo jeito. Acho que uma grande parcela não vai mudar esse pensamento, não é? Penso que houve e sei, tenho consciência que houve um grande avanço nas atitudes de solidariedade, do cuidado com os outros, né, com o outro, e isso, eu acho que, de certa forma, é o que ainda está nos salvando, né, enquanto nação, porque a gente sabe do outro lado que é completamente insano, né, enlouquecedor, a gente com esse número exorbitante de mortes no país, e para muita gente enfim, né? Não significa muita coisa, mas a gente sabe que sempre tem um lado bom, né? Que tomara que tenha fortalecido, que tenha mudado de opinião para que uma boa parcela da população tenha mudado sua forma de pensar. Eu, pelo menos, tenho as minhas ressalvas, se isso vai acontecer, não é? E agora, do meu ponto de vista, né, das mudanças que eu quero ver acontecer, eu queria muito que esse espírito de solidariedade prevalecendo, mesmo quando a gente sai dessa pandemia, que a gente consiga ter um olhar de mais compaixão pelo outro, né? Eu acho que essa é uma transformação que eu percebo
que está acontecendo em mim, não é? Eu tenho certeza, eu preciso me responsabilizar, isso eu já tomei consciência, sobre algumas coisas, principalmente com relação ao consumo de carne. Eu estou tentando não consumir carne, né? Eu estou há praticamente um mês sem comer carne vermelha, estou me acostumando com esse novo hábito alimentar. Eu ainda não sei se eu vou conseguir deixar de consumir carnes, né? Frutos do mar e tal, mas penso que já é alguma coisa. E também eu penso em focar muito e prestar cada vez mais atenção nas minhas formas de consumo, de uma forma geral. De quem que eu vou comprar, entendeu? Do que é que eu preciso de fato, o que é que eu preciso de fato consumir, não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de roupa, então eu já sei que é uma coisa que eu vou me policiar nesse sentido, né? Eu gosto muito, mas eu também faço circular muito minhas roupas, eu dou muito roupa e tudo, mas eu penso que eu preciso ver o que vai mudar em mim. Eu repensar todas as minhas formas de consumo. Eu vou deixar de consumir? Não, mas inclusive pensar melhor que tipo de roupa que eu vou consumir, onde foi produzido, em que condições foi produzido, com que materiais, etc, etc. E eu acho que é o que vai nos salvar é a solidariedade. Sem solidariedade é impossível. Sem querer ser pessimista, né? Mas eu compartilho desse sentimento da Fátima, que no começo eu vi, poxa, que legal, né? As pessoas vão ficar mais solidárias, mais amenas, não sei, mais compreensivas. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, que o egoísmo, que eu acho que o que eu tô vendo é um egoísmo. As pessoas não pensam no coletivo, né? Assim, então, de saco cheio de ficar em casa, eu também tô. Nós estamos. Mas é não pensar no outro. Então, quando eu vejo essas atitudes egoístas que a gente está vendo, aí eu perco um pouco a minha esperança. Então, assim, eu estava esperançosa no começo e agora eu não estou mais, assim. Eu acho que, não sei. Eu estava lembrando de uma entrevista com o professor Siddhartha Ribeiro, né? Ele deu uma entrevista esses dias num grande canal, TV aberta, e ele falou uma frase assim que ficou na minha cabeça: nós estamos sendo testados coletivamente, né? E é o que a gente tinha uma chance agora, né, de passar nesse teste, mas eu não sei, eu acho que as pessoas não estão preparadas ainda para pensar coletivamente, cada um olhando para o seu umbigo, né, pensando no seu, na sua realidade. Mas, assim, eu acho que vai ficar coisas positivas. Essa questão do consumo que a Fátima falou é uma coisa que a gente tem visto aflorar nessa pandemia, né? De fato, de atitudes mais conscientes, enfim. Com relação à minha prática, docente, eu visualizo, assim, uma coisa positiva, porque não que eu não pensasse antes, né, no outro, o que aquele aluno está vivendo, será que ele vai ter condições de assimilar o que eu quero dizer hoje? Mas isso acho que foi exacerbado, isso aumentou essa preocupação que a gente tem com o outro. E eu vou procurar levar isso, mesmo que a gente volte à vida normal, né, de tentar se aguçar o meu ouvido, de ser mais compreensiva. O que eu não pensar, olha, eu quero falar disso, mas pensar que ali do outro lado, seja do outro lado da tela, que eu não sei como é que vai estar ano que vem, ou do outro lado ali na sala de aula, as pessoas, assim, têm situações tão diferentes, e eu acho que, de alguma forma, a gente tem que tentar equalizar, sabe? Tentar com que todos, assim, tenham possibilidade de absorver o que a gente quer passar, de tentar, eu acho que ouvir mais, de tentar sentir mais a necessidade do outro, no caso, né, falando como professora, dos alunos, dos colegas. Então, assim, eu acho que essa preocupação que a gente tem hoje, a gente começa uma aula hoje, todo mundo está bem? Vocês estão bem? Então, um fala uma coisa, outro fala outra. Isso era uma coisa tão automática da gente já começar, bom dia. Então, assim, né, eu acho que isso deve ficar. Eu vou me esforçar, pelo menos, né, de tentar ser mais compreensiva, de escutar mais.
Para não ser negativo, eu vou dizer que eu acho que a magnitude da pandemia não vai ter um efeito diretamente proporcional à transformação das pessoas, né? Eu acho que realmente vai ser uma transformação em ilhas de resistência, aquelas pessoas que têm capacidade, né, conseguiram desenvolver, tiveram a oportunidade de desenvolver essa capacidade de reflexão. E talvez elas mudem em alguns aspectos, mas eu não acredito que isso vai ser uma transformação tão grande, tão revolucionária, né, para a gente ter mudanças que a gente realmente precisa que aconteçam. E aí eu vou me ater mais a pensar um pouco sobre essa transformação da educação. Eu acho que essas mudanças para o digital, né, essa transformação digital da educação, ela vai ter continuidade, né, ela veio para ficar. Eu acho que já vinha acontecendo um tempo, principalmente por parte da iniciativa privada, tentar colocar com que isso acontecesse, né? E aí a pandemia veio para fazer com que acontecesse em todos os lugares. Isso me gera um pouco de medo, porque diante de todas as mudanças que eles querem, né, que já vem sendo pensadas, né, de desestruturação da educação pública, né, no nível fundamental, médio e superior, eu fico muito apreensivo em alguns desses aspectos. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter essa transformação digital. Isso veio para até democratizar, de alguma forma, ou facilitar o intercâmbio de conhecimentos, né? A gente agora escuta professores que a gente teria que esperar 1 ano, 2 anos, pagar uma viagem para poder ir para um congresso. E a gente todo dia tem lives, né? A gente tem oportunidades diversas nesse sentido de intercâmbio de conhecimento. Eu não vou nem falar em democratização, porque eu acho que a gente ainda nem entra nesse aspecto de ser democrático, até pela discussão anterior, né? Mas eu acho que aí trazendo que essa educação digital, né, essa transformação digital, ela não vai ser realmente transformadora, modificadora de realidade, se não se modificarem as ideias de educação tradicional, né, alienadora, porque não adianta de nada você ter uma ferramenta de inúmeras possibilidades se você só transmite o conhecimento mais uma vez, né? E aí eu acho que só acontece transformação real, né, se começarem a se centrar naquilo que Fátima falou lá no início, né, no aprender a aprender, né, no aprender a conhecer, que a gente consiga utilizar esse mundo que é a internet e o digital, para que a gente consiga também expandir essa nossa capacidade de pensar, de refletir, né, e de transformar o mundo. Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu queria só fazer a observação, né, que eu tenho ouvido, como professora aposentada da educação básica, né, eu tenho ouvido muitos depoimentos de colegas, de ex-colegas minhas e meus, né, também, assim, tendo que se haver com essa modalidade de ensino, com criança, que é outro desafio, não é? Tendo que administrar todas essas dificuldades materiais, não é? Administrar a questão de tempo, né? Do tempo que as crianças... A criança tem um tempo de concentração e com certeza, de aprendizagem, que é muito menor, né, do que um adulto. O adulto, pela sua própria condição de adulto, ele se esforça para se manter atento e pelo menos quieto, enfim. A criança já é diferente, que já é um problema, e o outro o professor não tem formação para de repente, de um dia para o outro, no toque de mágica, como se fosse no toque de mágica, deixar sair do presencial e passar para essa outra modalidade de ensino, né, à distância. Então, também está havendo muito sofrimento psíquico desses profissionais que, de repente, tiveram que... Então, tem que sobreviver, né? Muitos, imagine da rede privada, né? Que a exigência é muito maior e também há o risco de ser mandado, iminente de ser mandado embora, né? Então, é um outro desafio que está causando sofrimento e problemas na vida particular também, porque a gente não pode deixar de considerar
que esses professores estão com seus filhos em casa, né? Se tinha, digamos, uma empregada doméstica, não pode ter, então está tendo que administrar toda a sua casa, todo o contexto, né? E ainda sendo professora numa modalidade que ela não domina. Gente, são muitos desafios mesmo. São mesmo. E tem mais. Vocês que trabalharam, né? Fátima que trabalhou e vocês que ainda trabalham em instituições de excelência, como as instituições federais de ensino, avaliam a importância, como vocês avaliam a importância dessas instituições nessa reconstrução do viver que a gente vai precisar fazer, né? Porque a gente está vendo que nesse cenário político atual, a ciência e as artes são duas áreas que a gente pode dizer já perseguidas, né? Então, a pergunta fica, como é possível, como vai ser possível avançar com verbas cada vez menores, intervenções em processos eleitorais e leis que perseguem professores, que ferem a autonomia docente? Como é que vocês avaliam que vai ficar o futuro dessas instituições federais diante do quadro que a gente está vivendo? É uma luta que a gente vai encarar, estamos encarando, né? Eu acho que a universidade pública, né? Falar do ensino superior, a universidade pública, ela está inserida na vida das pessoas de uma maneira que eu acho que às vezes elas não se davam conta. E agora na pandemia, eu acho que teve um lado positivo, né? Desse papel da universidade pública vir à tona. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, a gente vê o papel fundamental da UFRN, por exemplo. Isso aí está toda hora na mídia, no rádio, nas publicações. Então, assim, as informações vêm daí, né? E, assim, eu acho que a gente tem que encarar, a gente não pode baixar a cabeça, né? A gente está sofrendo ataques, óbvio, é inegável, mas eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de mostrar o que já acontecia, né? Essa importância da universidade. A universidade não é só o ensino, é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente está vendo agora, nesse momento de pandemia, tantas ações importantes, né, da universidade na casa das pessoas, teleatendimentos, cursos, né? No nosso departamento mesmo, eu poderia citar aqui uma lista incontável de ações, né? Que a universidade é isso, é você levar para a vida das pessoas. E aí a nossa formação de excelência, né? O aluno vivencia isso. As pessoas perguntam, vocês não estão dando aula? O que esse aluno está fazendo? Esse aluno está com a gente, né? Em diversas ações, em pesquisas. A pesquisa não parou. A gente vê aí o Instituto de Medicina Tropical, a CEDIS, o LAIS, que é um laboratório referência, que traz informações para o Brasil todo, né, durante a pandemia. Então, acho que teve esse lado bom, né, da universidade aparecer, mas é um desafio grande que a gente tem pela frente, né, de sobreviver e de tentar mudar o rumo que isso está tomando, né? Porque se continuar do jeito que estão querendo aí, eu acho que a universidade pública ela não sobrevive. Mas a gente tem que se reinventar e tem que reivindicar e tem que ir para frente. Não, a gente não pode baixar a cabeça e se calar, né? E eu acho que a gente teve essa oportunidade de mostrar para as pessoas a importância da universidade pública, uma coisa óbvia, né? Mas que parece que cada vez mais a gente tem que estar batendo na tecla, olha aqui, universidade pública, ensino público, né? E eu acho que a gente teve essa oportunidade agora de mostrar cada vez mais nosso valor, né, como instituição pública. No IFRN, nós estamos passando, né, além desses duros golpes à democracia, esse desgoverno que a gente vive, não só nessa pandemia, mas antes disso, né? Mas no IFRN a gente tem um quadro mais agravante ainda, que é a intervenção que a gente está sofrendo direta, né? Um reitor interventor, vou nem chamar de reitor, mas um interventor que foi colocado e que está fazendo que toda a instituição, que é uma ilha de referência, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro,
não consiga dar os passos que são necessários, porque a gente não tem uma gestão que nós elegemos, né? Uma gestão de qualidade. Então, isso dificulta. Mas, ao mesmo tempo que isso dificulta, a gente consegue ver dentro da escola, né, nos diversos campi do IFRN, a gente vê o empenho dos professores, né, de todos os servidores, né, nesse processo de qualificar, né, as nossas ações junto à comunidade. Então, eu acho que essa vai ser uma via para o pós-pandemia, para o agora, né, que a gente já está vendo, mas para o pós-pandemia. Investir não só na educação, continuar investindo, né, diante das dificuldades e todos os cortes que já estão desmontando a gente, mas investir e se refazer de alguma forma na pesquisa, mas eu acho que a extensão ela vai ser fundamental mais ainda nesse processo, né? A gente conseguir dialogar e unir o ensino, a pesquisa junto a essas ações de extensão, para que as pessoas também nos defendam, né? Vejam tudo que acontece e também possam fazer essa resistência junto conosco. Então, eu acho que esse investimento na extensão e também na comunicação, ela vai ser fundamental, né? Durante muito tempo, as informações elas rodaram dentro do meio acadêmico, e eu acho que nesse período a gente vê essa informação indo além, né? Essa informação se democratizando, continuando sendo científica, mas não com aquele linguajar cientificista, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. O que dizer, né? Depois acho que vocês já pontuaram tudo, mas eu penso que a gente está vivendo realmente um momento de crise, né? De crise política, principalmente, né? De desmonte geral da educação e de tudo que é instituição pública, né? Porque há uma necessidade muito grande desse governo em privatizar tudo, e não à toa a gente está sendo tão bombardeado a cada dia, né? Mas eu acredito muito, não é, que os principais, que os melhores, eu não estou dizendo, talvez não sejam os únicos, mas nós temos muitos bons profissionais, né, no serviço público, nas instituições públicas, e penso que esse momento de crise muitas vezes nos torna mais criativos, né? Eu acho que a criatividade, o empenho que cada funcionário público desse país, lógico que deve haver exceção, mas a gente sabe que o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente se dedica, né, o quanto que a gente tem que se desdobrar para fazer ensino, pesquisa e extensão, que nem sempre é reconhecido, mas cada um no seu setor sabe o quanto que trabalha e que já trabalhou, né? E eu acho que é exatamente o momento em que vai precisar muito mesmo do empenho de cada um, né? Vamos precisar ser criativos, comunicativos, apostar nessa comunicação, principalmente com a comunidade, não é? E articulação política, não tem outra coisa, né? Articulação política no sentido de ir para a rua, de denunciar, não é? E com relação à defesa da ciência e da arte, sermos agentes divulgadores constantemente, né, do que nós temos produzido e do impacto que essa produção traz para a população, para a nação, enfim, para que benefícios traz. Por exemplo, como vocês citaram, agora na pandemia, as grandes pesquisas e vacinas e tudo, a maioria está saindo das instituições públicas desse país, né? Então, como vocês já disseram, se não fosse a arte e a ciência, nesse momento a gente estava ainda mais perdido do que o que estamos. Bom, agora eu vou fazer um bate-bola que eu sempre quero fazer com os entrevistados. Vocês vão dar as respostas mais breves, né? E eu vou falar, a gente segue uma ordem aí, tá? Fátima, Diogo e Larissa, tá bom? Não precisa nem eu estar intervindo, né? Então, vamos lá. Vou te perguntar, o que mais te apoquenta hoje na educação?
Ah, com certeza, o desmonte total das políticas, né? Das políticas públicas voltadas principalmente para o atendimento das classes mais vulneráveis, como quilombola, populações ribeirinha, negros, não é? E esse desmonte geral que vai desde a pré-escola, né, no atendimento à criança bem pequena, até, por exemplo, as questões das cotas da universidade, das verbas, enfim, esse desmonte das políticas públicas que nós tínhamos, que funcionava e que agora a gente está vendo completamente desmoronado, né? Acho que é essa a palavra. Além do desmonte, além do desmonte, que era o que eu estava pensando, mas outra coisa é essa possibilidade, né, de usarem o crescimento dessas tecnologias digitais na educação como uma forma de privatizar as instituições públicas de educação, né, esse desmonte da educação pública. Isso é uma coisa que está me deixando com o pé atrás, porque eu sei que isso é um plano que já vem sendo feito aí. Apoquentado. Larissa, o que você apoquenta, Larissa? Eu acho que para cravar a fala de vocês dois, o que tem me apoquentado, de fato, atualmente, com relação à educação, é bem simples. É esse governo deseducador. Simples assim. Tem me apoquentado de verdade. Lacrou. Agora, a segunda pergunta, eu quero que vocês digam algo ou alguém que para vocês foi apoteótico na educação. Ah, meu bem, aí tem que ser Paulo Freire, né? Alguém. O grande educador Paulo Freire, a sua grande contribuição para pensar a educação, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, fechou. É Paulo Freire. Carimbo embaixo. Mas eu vou dizer mais uma pessoa. Eu acho que Leonardo Boff, ele vem trazendo umas contribuições interessantes que eu acho que valem a pena a gente se aproximar cada vez mais. Para mim, Paulo Freire. Apoteótico. E que educador vocês tiveram, ou que vocês lembram, que vocês conhecem, ou que educou vocês na sala de aula mesmo, merece uma apologia sua no dia 15? Olha, eu vou usar e vou trazer dois, né? Um formal e um não formal. Porque, assim, eu tive um seu Antônio, um homem simples, praticamente analfabeto, que foi quem me deu as chaves, né, para a minha alfabetização. Ele adorava ler literatura de cordel, comprava cordéis e me botava... Primeiro, eu me botava para ler e eu não sabia ler. Depois, foi a partir daí que eu decidi que eu tinha que aprender a ler para ler os cordéis, né? E eu pegava escondido esses cordéis que eu chamo roubar, entre aspas, e isso eu tinha 6 anos, eu ainda não tinha escola, porque eu era uma do sítio, morava na roça, e só fui para a escola no primeiro ano, com 7 anos de idade. E quando eu fui para a escola, eu já sabia ler cordel, né? Então, não tinha como não ser... uma dessas pessoas não ser o seu Antônio. E a outra pessoa é Conceição Almeida. Conceição Almeida, que foi minha orientadora de mestrado, e que, graças a ela, eu desconstruí muita coisa que eu tinha aprendido às avessas e reconstruí muitas outras formas de conhecimento, né, e muitas formas de representação do mundo. Então, Conceição Almeida que merece essa homenagem no dia 15, essa minha homenagem no dia 15. Eita, eu fui mais, eu botei 3. É difícil escolher, viu? Mas eu escolhi uma de cada nível. As minhas são todas do formal, da educação formal. Primeiro, a professora Bernadette, foi minha professora da alfabetização. Até hoje eu encontro com ela e ela comenta as minhas vitórias. Uma pessoa fantástica. Outra pessoa do ensino fundamental, a professora Vanuzinha, ela morreu já, mas foi fantástica, professora de história. E eu acho que ela
ela ensinava a história como se ela estivesse contando uma história. Então, ela era muito fantástica e, nesse sentido, ela também foi importante na educação de outras pessoas de outras formas. Ela morava numa cidade vizinha, a Caicó, e ela tinha uma caminhonete que era coberta. E todos os alunos que vinham da cidade dela para estudar em Caicó vinham com ela, no carro dela. Então, acho que é um exemplo fantástico. E, por último, a professora Vera, né? Minha querida Vera, que me ensinou a pensar. Então, oi, pensamento. Tchau, pensamento. Eu quero agradecer. São essas pessoas que merecem essa homenagem, não só no dia 15, mas sempre. Obrigada, Diogo. Obrigada. Olha, Vera, quando você pôs a pergunta, colocou, eu pensei em você. Você não foi minha professora, mas você foi minha colega na universidade, sério. E eu vi assim, a transformação que você fez, assim, para o bem, né? Então, assim, formar nutricionistas mais humanos, nutricionistas que pensem fora da caixa, né? Então, eu acho que no dia 15 você merece essa homenagem, e vocês dois também. Então, vou homenagear os três, né? Então, Fátima, sei do trabalho excelente que ela fez, né? E faz, né? Na educação das infâncias, né, Fátima? E o Diogo, né? Que, assim, é uma coisa linda de se ver, né? Esse ciclo, né? E tá aí o menino formado, o menino que não é mais menino, formado na universidade pública, e agora é um formador em uma instituição pública, né? É um educador. Então, assim, é muito bonito de ver. Então, minha homenagem é a vocês três. Ô, Larissa. Obrigada. Bom, eu estou muito feliz mesmo. Foi a nossa primeira entrevista no Papapô. Estou muito agradecida a vocês três pela participação. Fátima é aposentada, mas segue atuante, sempre solicitada a participar de projetos e cursos, devido a essa competência apoteótica, né? E Diogo e Larissa seguem aí também, apoteóticos e mais apoquentados do que nunca, né? Com tudo que vem acontecendo no ensino público federal. E eu dedico a vocês três uma apologia apaixonadíssima. Eu admiro demais o esforço e a dedicação de cada um de vocês, que eu tive a oportunidade de partilhar, né, muitos momentos na minha vida profissional. Larissa como colega de turma, depois como companheira de trabalho, né? O Diogo como aluno e depois como companheiro de trabalho. A Fátima, que éramos mãe da mesma escola, não éramos da universidade, e ao final chegamos as duas no mesmo ano na universidade, em departamentos diferentes, e nos aposentamos também, né, juntas. E nesse percurso a gente fez muita coisa bacana dessa colaboração, né, com a da educação infantil do NEI com o departamento de nutrição. Então, eu sei o quanto vocês três são funcionários públicos que valorizam a educação, valorizam o espaço público, né? Valorizam as pessoas que recebem o nosso trabalho. Né? Então, por tudo isso, eu agradeço muito a vocês, não só pela participação hoje, mas pelo que vocês fazem, pelo serviço público, pelo Brasil e pelas pessoas que usufruem do nosso trabalho, né? Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Um beijo grande. Papapô. 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 Papapô, yes.